Ouviremos neste instante o paraninfo da turma e professor homenageado, Sr. Roberto Ailner. Confesso que estou bastante emocionado e as palavras do Dr. Marconi me trouxeram reflexões profundas. Eu quero, na pessoa do nosso gestor executivo, Paulo Rezende, não só saudar, como agradecer essa família do Cabral. Cada professor que trabalha aqui se sente tão honrado, tão bem tratado, tão bem conduzido, que é difícil pensar em outra coisa a não ser excelência. A Fundação inspira o nosso trabalho e é um privilégio, uma honra ter pessoas como Paula Oliveira, como gerente do projeto, que tomam cuidado para fazer o trabalho ser específico. Denise, que investiu tanto tempo para que esse trabalho fosse mais cuidadoso e mais zeloso. E zelo é uma marca fundamental. Do Dr. Marconi, do diretor Humberto Freitas, inspirações para essa turma, modelos de sucesso e integridade, sucesso e família, sucesso e tantas outras coisas, eu quero saudá-los por uma jornada de vida, uma jornada admirável. Nós carecemos no Brasil de homens admiráveis, homens que têm uma jornada, que deixam esse rastro de agradecimento, de aplauso, não pelo seu trabalho que foi feito, mas pelo legado que marca. Agradecer a Carla Gama esse investimento tão pessoal para fazer da Valer algo que transforma, não apenas informa, mas que transforma. O seu trabalho transcende o que você pode imaginar, porque transcende a você mesmo, Carla. Era um grande anseio da Valer, uma diretora que tivesse esse coração, esse olhar transformador. Nós também, professores, diretores da UFOP e da Fundação, nosso agradecimento, porque sem parceria nada disso podia acontecer. Pedi permissão aos colegas para quebrar o protocolo, já que eu tenho essa prerrogativa. Para alguns não sabem, eu sou psiquiatra. Os psiquiatras têm mania de quebrar o protocolo. Eu quero saudar os colegas de pé, aos colegas que foram meus alunos e me deram esse privilégio. Quero saudá-los na pessoa da minha esposa, Ana, porque tantas esposas ficaram em casa para que nós pudéssemos estar aqui. Enquanto estamos sem prejuízo da função, nós prejudicamos a função das esposas, porque ela tem muito mais função que nós estamos aqui sem prejuízo da função. Então, na pessoa da Ana, minha esposa, quero saudar as esposas presentes ou não aqui, que façam isso acontecer. Eu acho que as nossas esposas merecem um aplauso de quebrar protocolo. Eu queria me pensar como Paraninfo foi uma pessoa que dá conselhos, que fala de coisas da vida. E eu ficava pensando sobre esse momento, uma turma de eleitos entre os melhores gerentes do Brasil, que estão na Vale, os melhores, que são vocês. Selecionados não por interesse nenhum, mas pela história que vocês construíram isso. E cada um perfil tão diferente do outro, perfil tão singular, porém uma história muito sólida com as suas equipes, com seus diretores. A pergunta para mim que ficava, eu acho que fiz uns 12 pensamentos diferentes para falar hoje com vocês, é: por que nasce um líder? Por que nasce um líder? E dessa reflexão, a primeira coisa que me veio na mente foi: ele não nasce porque ele quer, ele nasce porque precisam dele. O líder nunca tem um tamanho do seu desafio, ele é menor do que o seu sapato. Ele tem um desafio maior do que ele pode imaginar. E ele vai crescendo enquanto busca atender as pessoas que precisam dele, confiaram nele, que buscaram nele propostas, respostas, soluções e muitas vezes afeto, suporte, reflexões que ajudam na vida. Pensando nisso, eu estava fazendo reflexões, por que tantas pessoas se movem para longe do desafio e o líder se move em direção ao desafio? E ao olhar para essa turma que chega aqui durante 3 dias, no final do programa, durante 3 dias, gestão de pessoas, sendo que após a aula, às 18 horas, tinha uma reunião com o seu orientador até às 23 horas. Aí então eu ia descansar, modo de falar, para o dia seguinte de manhã estar de novo na aula, e com um brilho nos olhos que eu só vi nos primeiros anos de faculdade. Esse brilho nos olhos é que me marcou. Pessoas apaixonadas
Então, para falar sobre esse líder que eu vi em vocês, meus colegas aqui formandos hoje, eu trago uma frase de um psicólogo que falou sobre liderança transformacional. Tranquilo? Tem Bernes e Nanos que fala: assim como o amor, a liderança continuou a ser algo que todo mundo sabia que existia, mas ninguém podia definir. E a liderança, ela nasce de uma maneira indefinida, mas cada um dos senhores sabe o desafio que é suprir tantas lacunas, fazer mais com menos, e ao mesmo tempo um papel na sua família, um papel na sua casa, que é tão importante, é tão singular, que precisa ser olhado com todo cuidado. Ainda nesses autores, Bernes e Nanos, eles falam uma reflexão sobre o que é mais importante. Liderança não pode ser quantificado. Não é a métrica, não é o conhecimento, não é a formação de ferramentas, o entendimento de processos. É tudo isso somado a alguma coisa maior que vem do mesmo lugar onde vem o amor, um senso de propósito, um senso de realização, um senso de construção. O líder nasce porque precisam dele, mas também o líder nasce porque o contexto muda. E esse contexto, quando ele muda, ele traz turbulências. Mudança não é uma coisa confortável, mudança é uma coisa que nos pega de surpresa. Quando está prestando a acostumar com a posição, vem um convite para uma promoção, um novo desafio, uma nova área, uma nova gerência, uma diretoria. Não fica tão empolgado assim rápido com a palavra diretoria. Calma, tem tempo. Como o Dr. Humberto falou, existe um lugar para isso, um tempo para isso. Mas a Vale é uma empresa de oportunidades. É uma empresa que valoriza seus líderes, que enxerga você, aonde você estiver no Brasil. A Vale sabe quem você é. E a Vale te dá oportunidades. Quando o contexto muda, não muda apenas no externo, como a gente viu aí nos últimos um ano e meio, um grande impacto no cenário internacional, uma grande mudança do jogo internacional. Crise na Europa, nos Estados Unidos, e impacto sobre a China que foram surpreendentes para todos. O Brasil se posicionou de maneira bastante saudável em comparação com outras crises que nós já passamos. Mas uma crise como esse porte vai impactar uma empresa como a Vale de qualquer maneira. E nessa crise externa que é complexa, existe uma outra mudança, que não é uma mudança externa, é uma mudança interna, com a chegada do novo presidente Murilo Ferreira, que faz questão de abrir a sua conversa na revista Veja, maio de 2011, e ele fala: precisamos acabar com essa cultura de medo que se instalou na Vale. É um discurso ousado, é uma proposta de colocar um dedo num ponto crítico. É um assunto que fala exatamente sobre desenvolvimento de pessoas, retenção de talentos e uma visão de um líder. O líder ele é o guardião da visão. E a primeira coisa que ele faz não é falar de projeto nem de metas, é falar que ele acredita. Quando o presidente falou isso para mim, como professor, especialmente de liderança de pessoas, aquilo foi para mim um impacto. Eu falei: esse homem vai fazer alguma coisa radical na Vale. E quando ele faz na Vale, ele faz no mundo inteiro, porque não só a Vale está no mundo inteiro, como o mundo inteiro olha para a Vale como referência. E uma área tão pesada de base como é a Vale, de base como é a Vale, ela tem na sua operação mais dureza, na sua natureza de ser, na sua forma de ser. Mas ao mesmo tempo ele traz uma ênfase em pessoas, uma ênfase em desenvolvimento, em formação, e essa ênfase traz para cada um de nós um desafio de um crescimento, um novo passo. Eu preciso avançar como meu líder avançou, como minha empresa avançou.